Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 7 e 8 de fevereiro de 2018. Karina, uma semana em que tivemos uma verdadeira maratona, na medida que tivemos sessão na manhã da quarta, na tarde da quarta-feira e também sessão extraordinária, sessão do Supremo Tribunal Federal, entre sessões ordinárias e extraordinárias, na tarde da quinta-feira. E com a predominância do tema saúde privada e saúde pública. Isso na quarta-feira, não é, Cadu? Logo pela manhã, na quarta-feira, os ministros se debruçaram sobre uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava a lei do Estado do Mato Grosso do Sul, que, de uma certa forma, determinava que os planos de saúde fornecessem informações aos clientes e também alguns documentos quando da negativa de um determinado tratamento. A alegação era de que isso violaria, que seria uma matéria de direito civil, matéria respectiva da União para a legislação, que o Estado não poderia adentrar nesse tema, mas que acabou sendo superado pelo Supremo no plenário por votação unânime. Os ministros acabaram considerando a norma protetiva de um direito do consumidor, norma que essa norma de produção e consumo seria uma norma de natureza concorrente, então União pode legislar sobre normas gerais e os estados podem suplementar essas normas, e com essas informações da relatora ministra Carmen Lúcia, o julgamento acabou sendo concluído pela improcedência da ação e, portanto, a garantia da constitucionalidade da lei do Estado do Mato Grosso do Sul. Na quarta-feira, pela manhã, houve também o encerramento de uma discussão que envolvia o número de vereadores que compõem a Casa Legislativa do município de Ribeirão Preto, em São Paulo. O questionamento girava em torno de uma emenda de 2012 que diminuía o número de vereadores de 27 para 22 vereadores, mas que, em razão de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nas eleições de 2016, o número de vereadores eleitos foi de 27, e aqui no Supremo, o julgamento já iniciado em outra ocasião e finalizado nesta quarta-feira, decidiu que era constitucional a norma, que, portanto, reduzia o número de vereadores daquela Casa Legislativa, e modulou os efeitos da decisão para que essa redução aconteça nas próximas eleições municipais, quando novos vereadores serão eleitos. E aí o número que deverá ser obedecido será o de 22 membros na Casa Legislativa daquele município. Isso pela manhã, na quarta-feira. Na quarta-feira à tarde, planos de saúde também foi tema de destaque no plenário do Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade questionando vários dispositivos da lei que regulamenta os planos de saúde, e apenas em um ponto houve uma declaração de inconstitucionalidade, daí um julgamento parcial, para entender que as novas regras não poderiam alcançar, principalmente de reajuste, planos de saúde que teriam sido celebrados antes da data do início da vigência da lei, porque isso violaria o direito, o ato jurídico perfeito, que é um direito protegido pela Constituição, para todo cidadão, previsto lá no artigo 5º da Constituição. E já pegando um gancho nesse julgamento dessa ADI, estava na pauta também um recurso extraordinário da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que já havia sido iniciado e que tratava de um ponto específico dessa lei dos planos de saúde, que determinava o ressarcimento pelas operadoras, pelos planos de saúde privados, ao Sistema Único de Saúde, quando os consumidores dos planos de saúde fossem atendidos pelo SUS. Então, assim como se eles fossem atendidos num hospital particular, o plano de saúde teria que reembolsá-los, os ministros acabaram entendendo que esse reembolso ou esse ressarcimento previsto na lei para a rede pública também seria devido e, portanto, também constitucional. Encerrado esse recurso extraordinário na tarde da quarta-feira. E na quinta, um tema único acabou dominando toda a cena no plenário do Supremo. Quilombolas. Exatamente. A retomada do julgamento dessa ação no plenário do Supremo Tribunal Federal acabou entendendo, os ministros acabaram entendendo, com uma margem de divergência muito pequena, mas que as terras ocupadas pelos quilombolas devem ser titularizadas pelo Estado, à luz do que determina o artigo 68 da Constituição, no ato das disposições constitucionais transitórias,
que inclusive os ministros acabaram entendendo que não há qualquer tipo de inconstitucionalidade no decreto que regulamenta esse direito previsto no artigo 68 do ADCT da Constituição Federal. Esse decreto não há uma inconstitucionalidade formal, o decreto ele regulamenta o dispositivo e nem mesmo todas as alegações de violação material não seriam compatíveis com o alegado. Portanto, acabaram, por maioria, julgando improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, restando divergentes apenas o ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes, que também entendiam que o decreto é constitucional, mas sugeriam um marco para que essas terras fossem titularizadas desde a sua ocupação, ou pelo menos que aqueles remanescentes dos quilombos e que estivessem nas terras até a data da promulgação da Constituição, fossem a eles titularizadas essas terras. Mas essa interpretação conforme que eles deram, apenas ministro Gilmar Mendes e ministro Dias Toffoli, não foi seguida pela maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal. E, com isso, os ministros acabaram reconhecendo os direitos previstos na Constituição, regulamentados pelo decreto de 2003, afastando qualquer tipo de inconstitucionalidade alegada nessa ação. Valendo lembrar, Karina, que também fica vencido o voto apresentado lá atrás pelo ministro César Peluso, que foi o relator do processo, mas que ele não votou agora exatamente porque já está aposentado. O voto já resta computado. E o ministro Alexandre de Moraes, que substituiu o ministro César Peluso, ele não votou exatamente por conta disso. Mas na realização destas sessões agora, realmente ficaram vencidos na atual composição, como bem disse a Karina, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli, em relação a pontos específicos. Havendo a concordância, inclusive até aproveito lhe perguntando antes de vermos a matéria, houve a concordância geral com relação à questão da constitucionalidade. Exatamente. Eles só sugeriam que houvesse uma interpretação conforme para se evitar no futuro que, com o aumento dessas comunidades remanescentes de quilombolas, a necessidade de aumentar essas terras ocupadas pudesse garantir a eles algum direito. Mas essa tese acabou não sendo acompanhada pela maioria dos ministros. E no finalzinho da sessão plenária desta quinta-feira, quando a ministra Carmen já estava proclamando o resultado, ministro Marco Aurélio e ministro Ricardo Lewandowski pediram também para registrar o voto deles, que num primeiro momento eles não conheciam da ação, mas vencidos no conhecimento votaram pela improcedência, acompanhando a maioria que já havia sido formada e a divergência aberta pela ministra Rosa Weber, que ao contrário do que votou o ministro César Peluso, que era o relator dessa demanda e julgava procedente por entender que o decreto não poderia regulamentar o texto da Constituição, acabaram também fazendo parte dessa maioria que concluiu pela improcedência da ação, procedência total. Esse é um panorama geral bastante elaborado em função até da própria complexidade dos temas que foram abordados nas sessões plenárias e também pela, como disse, uma verdadeira maratona. Vamos recomeçar, portanto, do início, acompanhando na reportagem da TV Justiça, primeiramente a sessão extraordinária realizada na manhã da quarta-feira, quando o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional, lei do Mato Grosso do Sul, que obrigava os planos de saúde, ou, portanto, tendo a validade considerada constitucional, obriga os planos de saúde a informar ao cliente os motivos que levaram a empresa a negar procedimentos médicos. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. A Unidas queria tornar inválida uma lei criada em Mato Grosso do Sul que obrigava as operadoras de planos de saúde a fornecerem informações e documentos quando alguma cobertura fosse negada de forma total ou parcial aos clientes. O principal argumento era de que a lei tratava de direito civil e comercial e que, portanto, seria competência privativa da União legislar sobre o assunto. Ao ler o voto, a relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, entendeu que não houve invasão de competência por parte de Mato Grosso do Sul ao editar a lei. Destacou ainda que a lei garante o acesso à informação por parte dos consumidores. Ela votou pela improcedência da ação. O ato impugnado não disciplina a matéria de direito civil ou de política securitária, atribuídas com exclusividade ao ente central. De modo diverso, trata de assunto relativo à proteção do consumidor, cuja competência, no caso, foi entregue concorrentemente às unidades federadas e não se tem, nesta situação, nenhuma exorbitância por parte do legislador estadual. Há julgados deste tribunal no exercício da competência privativa da União para legislar sobre assuntos pertinentes a planos e seguros de saúde, quando estritamente consideradas as questões contratual e securitária, as quais demandam, aí sim, atuação centralizada do ente federal.
E aí nós temos jurisprudência nesse sentido. Entretanto, no caso que agora examinamos, a norma que resulta da função estatal de proteção ao consumo é que foi levada em consideração, não interferindo nem direta nem indiretamente sobre os acordos firmados entre as operadoras e os usuários, ou mais especificamente sobre a aleatoriedade daqueles contratos, sobre equilíbrio atuarial das operadoras e de planos e seguros privados de assistência à saúde, ou mesmo sobre meios de fiscalização. O que se tem aqui é uma densificação do direito à informação, posto no artigo 5º, inciso 4 da Constituição e também no Código de Defesa do Consumidor, especificamente no inciso 4 do artigo 4, inciso 3 do artigo 6º e parágrafo 4º do artigo 55 da Lei 8.078. A entrega do documento informativo expondo as razões pelo qual um determinado tratamento ou procedimento foi negado não amplia rol de obrigações contratuais pactuados entre o fornecedor e o consumidor, ou, no caso, entre a prestadora e o usuário do serviço. Ao contrário, o que se tem é apenas uma transparência maior para o cumprimento dos termos legislados, não se podendo afirmar que essa obrigação ensejaria qualquer extensão no campo de cobertura adstrita à obrigação contratual assumida pela operadora. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que a lei tornou ainda mais detalhada a proteção que já era estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor e acompanhou o voto da ministra Carmen Lúcia. A matéria é de direito do consumidor, a concretização do direito fundamental é de proteção ao consumidor e a legislação estadual, o que ela fez foi pormenorizar a proteção que já é estabelecida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. O ministro Edson Fachin foi outro que julgou a ação improcedente. Segundo ele, não há normas no país que impeçam os estados de legislar sobre este assunto. O Estado, neste caso, está a exercer, na espacialidade que não lhe foi retirada, uma atribuição concorrente para efetivar com mais verticalidade o direito à informação que é inerente às relações de consumo e, portanto, ao consumidor. Já para o ministro Luiz Roberto Barroso, os consumidores têm direito a saber o motivo para a cobertura ser negada. O Estado tem competência suplementar e, na parte substantiva, o direito mínimo que o consumidor tem é o de saber por que a sua cobertura foi negada pelo plano de saúde. Portanto, acho que a lei não apenas é constitucional, como estabelece uma regra desejável. O ministro Marco Aurélio considerou um avanço os estados legislarem sobre a matéria. Vejo com bons olhos um avanço no campo do condomínio normativo, de certa forma se subscrevendo a possibilidade de os estados adotarem postura legislativa quanto a direitos do consumidor. E o que previsto na lei estadual é próprio ao contrato firmado com os segurados. Por unanimidade, a ação foi julgada improcedente pelo plenário do STF. E os planos de saúde continuaram sendo personagens do plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão que foi realizada na tarde da mesma quarta-feira. É o que você vai ver no próximo bloco do Plenárias. Plenárias está de volta com os destaques da semana dos julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. No primeiro bloco, nós vimos que houve sessão plenária realizada na manhã da quarta-feira. Na tarde do mesmo dia, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a obrigação de planos de saúde ressarcirem o SUS por tratamentos de pacientes na rede pública. A ação direta de inconstitucionalidade questiona itens da Lei 6.756, de 1998, sobre os planos de saúde. Um deles é o artigo 32, que prevê o ressarcimento dos planos de saúde ao SUS. Na prática, se o paciente que tem plano for a um hospital público, a operadora do plano deve pagar ao Sistema Único de Saúde toda a despesa. Para a Confederação Nacional de Saúde, que entrou com a ação, a lei deve ser declarada inconstitucional. O relator, ministro Marco Aurélio, considera o ressarcimento constitucional e, nesse artigo, votou pela improcedência da ação. A escolha do agente privado de atuar na prestação de relevantes serviços à saúde de forma concorrente com o Estado pressupõe a responsabilidade
de arcar integralmente com as obrigações assumidas. Os planos de saúde recebem pagamentos mensais dos segurados, mas os serviços continuam a ser fornecidos pelo Estado, sem contrapartida. Os demais ministros acompanharam o relator. Um dos argumentos da autora, não é, ministro, de que essas normas seriam excessivas e tornariam inviável o funcionamento do mercado de planos privados de assistência à saúde. Não procede porque, tantos anos depois, o que se constatou foi exatamente o incremento sensível destes planos, a demonstrar que este, além de não ser um argumento jurídico determinante, não tinha procedência. O ministro Marco Aurélio entendeu que alguns dispositivos questionados ficaram prejudicados por causa de mudanças posteriores à lei e foi seguido pelos demais ministros. Mas outros artigos foram considerados constitucionais. Os ministros acompanharam o relator. Que sejam executados por terceiros, não só mediante a regulamentação do poder público, mas mediante a finalidade que a Constituição traz na proteção à saúde. Aqui me parece, como ressaltado pelo ministro relator, aqui me parece que, diferentemente de outros serviços em que a iniciativa privada pode prestá-los, aqui a questão da saúde, apesar de autorizado pela Constituição a iniciativa privada, não é um serviço a ser prestado tão somente visando o lucro. E aqui o que se busca é um tipo de disciplina e de adequação, fazendo esses devidos ajustes, uma vez que o sistema tem que ter também esse perfil complementar e que não pode haver, portanto, essa colisão. Os ministros também analisaram se os reajustes previstos na lei podem ser aplicados em contratos assinados antes dela. O relator considerou inconstitucional, porque não pode haver retroatividade. Para dar segurança jurídica e estabilidade às relações que derivam da vida concreta, o ato jurídico perfeito e o respeito no seu perfazimento, ainda que se trate de uma relação jurídica de trato sucessivo contínuo, há de ser seguramente observado. Contratos nada mais são do que a expressão de um ato jurídico perfeito. E a esse respeito, ainda que se discuta a questão em face dos diversos graus de retroatividade, o fato é que essa cláusula, ela incide sempre. E, portanto, é oponível, inteiramente oponível ao legislador, quando este, a pretexto de editar normas de ordem pública, busca, no fundo, estabelecer regras com projeção retroativa. Estes foram os principais destaques, os principais momentos das sessões plenárias realizadas na quarta-feira, dia 7 de fevereiro. No dia 8, quinta-feira, nova sessão plenária. E o STF manteve decreto sobre critérios de reconhecimento e titulação de terras quilombolas. A ação direta de inconstitucionalidade do Partido Democratas questiona um decreto de 2003. Ele estabeleceu os critérios para reconhecimento, demarcação e titulação de terras quilombolas. O julgamento começou há 6 anos com o voto do então relator, ministro César Peluso, hoje aposentado. Para ele, a norma é inconstitucional. Mas a ministra Rosa Weber votou pela validade do decreto. O julgamento foi retomado hoje com o voto do ministro Edson Fachin. Compreendo não ser necessária a edição de lei regulamentadora para conferir eficácia ao direito dos remanescentes de comunidades quilombolas à aquisição da propriedade das terras por ele ocupadas. E, por isso, entendo não subsistir qualquer razão para inquinar o decreto 4887 de inconstitucionalidade, como pretende a inicial. Cito a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que foi adotada em Genebra e aprovada pelo Congresso Nacional no Brasil em 2002 e proclamada, ou melhor dizendo, promulgada em abril de 2004, faço esta citação e, portanto, concluo, nesse aspecto, por ausência de qualquer inconstitucionalidade formal. Razão pela qual não acompanho o relator, mas nisso estamos de acordo com os votos dos eminentes colegas já proferidos. Quanto à alegada inconstitucionalidade material,
Também aqui estou rechaçando essa alegação de inconstitucionalidade material e estou a dizer que entendo legítima a opção administrativa pela instauração de processo de desapropriação das terras, eventualmente na posse ou domínio de terceiros, para assegurar a propriedade das comunidades quilombolas às terras que tradicionalmente ocupam. Estou a dizer, embora quiçá desnecessário fosse, que não é uma nova hipótese de desapropriação. Estou a dizer também que entendo não se tratar de uma forma de usucapião e adentro em seguida no debate sobre o critério da autoatribuição da condição de quilombola, especialmente na sua dimensão, em primeiro lugar, subjetiva e depois o critério objetivo que diz respeito ao marco temporal. Nesse ponto, estou acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República, que também sustenta, como defendo aqui, que a utilização do critério da autoidentificação como ponto de partida ao reconhecimento da condição quilombola é consentânea com as definições conferidas pela antropologia ao conceito de remanescentes de comunidade de quilombos. Saber ou ciência essa que se dedica justamente a estudar as características dessas organizações humanas em particular. É perfeitamente possível que, tendo havido o desapossamento forçado, injusto, e tendo permanecido o vínculo, ao menos cultural, com a área, penso que essas comunidades preservam o direito de serem reconhecidas, terem as suas áreas reconhecidas como comunidades quilombolas. O ministro Dias Toffoli relembrou o voto dele numa sessão anterior. Para o ministro, os quilombolas só deveriam ter o título da terra em áreas que já estivessem sendo usadas pela comunidade na data de promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. O que eu decido, o marco temporal pelo vernáculo do ADCT é a ocupação temporal à época da edição da Constituição, ressalvado também aqueles casos em que os quilombos foram tirados do local. O ministro Ricardo Lewandowski discordou do marco temporal e votou pela manutenção do decreto. O que me ocorreu é que essa é uma prova diabólica. O que é uma prova diabólica? É uma prova difícil ou impossível de ser produzida. Os remanescentes dos quilombolas são descendentes daqueles que estão fugindo há mais de 500 anos. Como é que se vai fazer uma prova de fatos que ocorreram há quase meio século atrás? Evidentemente, essa prova é impossível. É o direito de propriedade garantido aos remanescentes dos quilombos. Trago em meu voto a referência no sentido da necessidade de se interpretar esse dispositivo em consonância fundamentalmente com os artigos 215 e 216 da Constituição, que garante uma história integral do Brasil, integral no sentido de integrar todos os que fizeram, fazem, estão na sua história projetando-se para o futuro. Na sessão, o plenário também decidiu pelo arquivamento de 13 reclamações propostas pela União, DR de Minas Gerais e Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Todas questionavam decisões da Justiça do Trabalho que os condenaram a pagar obrigações trabalhistas que não foram cumpridas por empresas contratadas, as chamadas terceirizadas. O arquivamento ocorreu porque houve acordo depois que as ações foram propostas. Karina, sem dúvida a questão dos planos de saúde é importante, atinge milhares de pessoas, mas sobre um ponto de vista, digamos, temático, esse julgamento dos quilombolas, ele é um dos grandes destaques, talvez o grande destaque da semana. Sem dúvida alguma, Cadu, até porque esse julgamento teve início em 2012, quando ainda o ministro César Peluso compunha o plenário do Supremo Tribunal Federal e, de fato, já havia votado e o seu voto foi computado nesse resultado final da ação direta de inconstitucionalidade, concluída na sessão plenária da quinta-feira desta semana. O julgamento, em 2012, foi interrompido em razão de um pedido de vista da ministra Rosa Weber, que em 2015 votou, quando suspenso novamente por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que no ano passado acabou votando, e ministro Edson Fachin, em razão da divergência dos votos, eram 3 correntes que já haviam sido lançadas, ministro César Peluso pela procedência da ação, como a gente disse, entendendo que havia uma inconstitucionalidade formal,
o decreto não poderia regulamentar a Constituição. Ministra Rosa Weber, entendendo pela improcedência da ação, ou seja, o decreto na íntegra é todo constitucional, já que regulamenta um direito fundamental, autoaplicável da Constituição. E o ministro Dias Toffoli abrindo uma terceira corrente para dar interpretação conforme e entender que seria necessário se determinar um marco temporal para o reconhecimento dessas terras dos remanescentes dos quilombolas. Ministro Edson Fachin apresenta o seu voto essa semana e a conclusão desse julgamento em que o Supremo confirma a constitucionalidade do decreto e garante aos remanescentes dessas comunidades quilombolas o direito de terem as suas terras, como diz o próprio decreto, identificadas, reconhecidas, delimitadas e demarcadas, e a eles, dados pelo Estado, a titularidade dessas terras após esse processo. Durante esta semana, como vimos, tivemos sessão pela manhã na quarta-feira e na semana anterior também aconteceu isso, exatamente em função da expectativa de continuidade e manutenção do ritmo dos trabalhos, porque na próxima semana nós temos o feriado de Carnaval. Durante a semana, para quem já estiver acompanhando esse programa, nas suas respectivas reprises. Portanto, Karina, nós temos encontro marcado, mas depois do Carnaval. Na outra semana apenas com o direto do plenário, quarta e quinta-feira ao vivo, a partir das 14 horas, mas nesse final de semana encontro no Plenárias. Muito obrigado pela sua presença, como sempre, um bom Carnaval e até o nosso retorno no direto do plenário e no Plenárias, como bem disse a Karina. E continue conosco na TV Justiça.